Olá, pessoal. Aqui é a Luciana Estivalete, do Centro de Terapias Prosperidade. E hoje eu quero te explicar o que acontece em uma consultoria de Feng Shui. Quando você contrata uma consultoria de Feng Shui, o consultor, que sou eu neste caso, vai fazer uma visita na sua casa, já que o Feng Shui é a harmonização dos ambientes. Em mandarim, feng shui significa vento-água. Só que esses dois kanjis juntos, essas duas palavras juntas, não significam mais vento-água, e sim bons ambientes. O Feng Shui é a harmonização do seu ambiente para que a energia do local, da sua casa ou da sua empresa seja tão positiva que influencie você para a prosperidade. Aqui, quando a gente fala prosperidade, é prosperidade geral, não é apenas a prosperidade financeira. É a prosperidade financeira, é a prosperidade na saúde, é a prosperidade nos relacionamentos, é a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você merece e você pode ter prosperidade em tudo. E o Feng Shui vai te ajudar com isso. O Feng Shui é um cálculo da energia do local e da energia dos moradores, e a gente faz ajustes nessas energias que estão entrando nos ambientes para que toda a casa fique harmoniosa. Eu sou uma estudiosa de Feng Shui há mais de 20 anos. Eu trabalho hoje com o Feng Shui tradicional chinês, da Escola Harmonizadora de Virtudes. Fui formada pelo mestre Yiming, que é um mestre chinês, que obteve o seu título de mestre com o mestre Feng Shuista Yang Song. Então, a nossa escola harmonizadora de virtudes, ela vai analisar todas as influências magnéticas astrais que estão entrando no ambiente, das pessoas que moram no local e também a parte astrológica. Dentro do Feng Shui, a gente segue sempre três pilares: estudo, filosofia e tradição. Então, todo o relatório de Feng Shui que eu vou te apresentar é baseado em estudo, filosofia e tradição. Não é uma coisa inventada agora, é uma técnica que é usada há mais de 5.000 anos e tem resultados. O resultado não é só para uma ou outra pessoa. Quem aplica o Feng Shui tem resultados. Feng Shui guardado na gaveta não traz resultado. Você tem que pegar a consultoria e aplicá-la. A consultoria você vai receber assim, nesse formato, tá? Então, aqui, nesse relatório, eu vou te apresentar tudo que você precisa para aplicar tudo que eu falei na sua casa, né, no dia a dia. Então, assim, a minha consultoria, como que ela é dividida? São duas visitas, tá? A primeira visita vai ser na sua casa. Se você é daqui de Santa Maria ou região, eu vou pessoalmente na sua casa fazer essa visita. Caso você seja de outra localidade do Brasil ou do mundo e queira fazer o Feng Shui na sua residência, é só entrar em contato comigo através desse WhatsApp, que eu vou te explicar como fazer para a gente trabalhar o Feng Shui à distância, porque sim, isso é possível, tá? Mas se você é daqui, o que vai acontecer nessa primeira visita? Eu vou na sua residência e a gente vai andando peça por peça da casa para observar todas as mensagens subliminares que possam estar te passando a casa através dos móveis, das cores, das texturas, dos aromas. Então, aqui a gente vai usar os 5 sentidos humanos, tá? A gente vai circular pela casa e tudo que estiver obstruindo a energia vital universal, que aqui no Feng Shui a gente chama de Qi, tudo que estiver obstruindo o fluxo de Qi, a gente vai reparar através de colocar um móvel em outra posição, ou retirar algum objeto de dentro da casa, ou acrescentar algum objeto para dentro da casa. Então, a gente vai de peça em peça, olhando tudo que você tem, olhando se você tem obstrução magnética através de bagunça ou de acúmulo de objetos, tudo isso a gente vai avaliar nessa primeira visita.
Também eu vou fazer a medição com a bússola para saber exatamente a localização magnética da sua casa, porque isso eu preciso depois para calcular o Feng Shui do ambiente. E vou fazer também uma entrevista com todos os moradores da casa para saber o objetivo de cada um com o Feng Shui. Isso é muito importante porque depois, individualmente, eu faço o cálculo das curas transcendentais para cada morador. Ou seja, todos os seus objetivos de vida podem ser potencializados com técnicas de Feng Shui para que você os alcance de uma maneira mais rápida. E eu vou saber disso através dessa entrevista. Vou dar um exemplo. Se você quer trocar de carro, quero comprar um carro zero, um carro do ano. Como que eu vou fazer isso? Tá? Então, eu vou usar o magnetismo de trazer esse carro zero para a sua vida através de uma cura transcendental do Feng Shui. E isso vai variar, né, o cálculo magnético para cada indivíduo. A gente pode trazer cálculos magnéticos para os bens materiais, trocar de carro, comprar uma casa, ter uma promoção no emprego, tá? Facilidade para receber uma herança, porque às vezes esses processos de herança demoram muitos anos, né? Então a gente pode acelerar isso através das curas transcendentais do Feng Shui, mas não é só para coisas materiais. Pode ser também para relacionamentos afetivos. Ah, estou solteira, quero namorar, quero expandir a minha rede de amigos, quero ter mais amigos, quero me casar ou quero ter filhos. Isso também é possível através do acelerar esses desejos, né, através do Feng Shui. Também a gente tem curas para quem está estudando, né, tanto para quem é vestibulando e quer entrar numa faculdade, né, tem que prestar Enem ou outros concursos, para quem é concurseiro e está estudando para uma vaga de emprego, né, num concurso muito concorrido, tudo isso a gente tem cálculos energéticos baseados na sua energia, porque muda de pessoa para pessoa, tá? Tem que calcular baseado na sua energia para acelerar esses processos e você conseguir os resultados mais rápidos. Então, qualquer desejo que você tenha, independente da área da vida que seja, pode ser para a saúde também. Você tem uma doença crônica, quer se curar com mais facilidade, ou não é uma doença grave, mas seguidamente fica gripado, por exemplo, e não quer mais passar por essa situação. Tudo isso a gente tem curas dentro do Feng Shui. Então, eu vou fazer essa entrevista, vou anotar exatamente o que cada morador quer, e essas curas vão vir também especificadas dentro do relatório. Com todas essas informações, né, da intenção ambiental que eu fiz na sua casa, que é andar peça por peça, olhando todas as mensagens subliminares que a sua casa pode estar te transmitindo, a entrevista com os moradores para eu calcular depois as curas transcendentais, né, para cada pessoa, e a medição da bússola, né, para eu saber exatamente qual é a carga magnética da sua casa. Aqui no consultório, eu vou fazer os cálculos necessários para chegar no mapa energético da sua casa, que vai ser mais ou menos como esse aqui. Aqui é um apartamento de um quarto que eu fiz, tá? Aqui com a localização e de cada ponto cardeal e com as energias que estão entrando aqui. Então, eu pinto de amarelo todas as áreas da casa ou do apartamento que você precisa colocar algumas curas energéticas, tá? Então, além das curas que a gente já fez na primeira visita, eu vou marcar um segundo atendimento, só que vai ser aqui no consultório, onde você vai vir receber o seu relatório em mãos e eu vou te explicar tudo que está nele e como fazer essas curas. As curas do Feng Shui vão funcionar enquanto você for o morador dessa casa. Enquanto você morar nessa casa e assumir as contas da casa, né, ser o provedor da casa, é esse Feng Shui que está funcionando. Ele só vai mudar o cálculo energético se você trocar de ambiente, ou seja, trocar de casa, ou se mudar o provedor da casa. Vamos supor que eu moro sozinha e eu pago todas as minhas contas.
Aí eu caso, e aí o meu marido assume as minhas contas e ele paga todas as despesas. A gente não mudou de casa, ele veio morar comigo, mas ele assume todas as despesas da casa, o cálculo energético muda. Ou meu pai veio morar comigo, a minha mãe veio morar comigo, e eles assumem as despesas da casa, o cálculo energético muda. Ou eu casei e me mudo de casa, esse Feng Shui não vale mais, e a gente tem que refazer o Feng Shui. Se eu me mudar, eu posso deixar esse Feng Shui aqui para o próximo morador da casa? Não, porque cada pessoa magnetiza as energias para o ambiente de acordo com a sua vibração. Então, cada pessoa tem uma vibração diferente. Ou seja, se o mesmo apartamento que eu fiz para você, era alugado, né? Vamos imaginar que era alugado. Você saiu, veio outro morador para cá, o cálculo tem que ser totalmente refeito, porque a energia do outro morador é diferente, tá? Então, o Feng Shui, ele não é esse que aparece na maioria das revistas e livros, né? Que a gente chama de chapéu preto, que estica o baguá na casa e todas as casas são iguais. Não é isso que eu trabalho, é o Feng Shui tradicional chinês da escola harmonizadora de virtudes, que é calculado de uma maneira personalizada. Então, esse Feng Shui vai funcionar, sim. Não que o chapéu preto não funcione. Ele até funciona, mas assim, ele é como se fosse um rescue dentro do Feng Shui. É uma medida emergencial para harmonizar, né, o clima da sua casa, e ele dura em torno, assim, pela minha experiência, né, de atendimentos que eu tenho visto, ele dura em média 1 ano. E depois as energias começam a estagnar novamente, tá? Esse Feng Shui aqui que eu faço é para sempre. Então, você só vai reativando as curas que você vai colocar nesses espaços aqui demarcados, né, no relatório, e eu vou te ensinar como reativar essas curas, né, dentro da especificidade da sua casa. Então, essa é a segunda visita. A primeira visita é na sua residência, onde eu vou lá, a gente vai caminhar peça por peça, analisando toda a casa. E a segunda visita é aqui no consultório, onde você vai receber o seu relatório pronto, com todas as explicações necessárias para a aplicação do Feng Shui e para a aplicação das curas transcendentais também. Então, esse Feng Shui é extremamente completo, ele vai durar enquanto você estiver morando na sua residência. E enquanto eu, né, como feng shuista, fico à disposição dos meus clientes, quanto tempo for necessário. Você fez o Feng Shui comigo hoje, daqui a 10 anos você quer me fazer uma pergunta, não tem problema nenhum. Eu estou sempre à disposição dos meus clientes e eles sempre têm os meus contatos. Vamos imaginar que eu mude de profissão. Ah, agora eu mudei de profissão, não sou mais Feng Shuista. O meu compromisso com os clientes que eu atendi, que eu atendo enquanto eu estou Feng Shuista, é eterno. Então, você pode me procurar sempre que for necessário, que eu vou estar à disposição de todas as pessoas que eu atendi para esclarecer dúvidas, né? Porque às vezes você tem alguma dúvida, passou tempo, você não lembra mais, né? Embora eu traga tudo especificado no relatório. Então, quando você recebe o relatório de Feng Shui, você recebe aqui todas as explicações de como o Feng Shui funciona, como que você vai colocar, né, o Feng Shui para funcionar na sua casa, o que significa esse cálculo das energias, né? Você recebe o mapa energético da casa e aqui a lista de todas as curas que você pode utilizar, porque eu não vou falar assim, ó, coloque um vaso de flor na sala. É muito estático. Eu vou te dar opções. Entre elas, pode ser que seja um vaso de flor na sala para harmonizar o local, mas pode não ser, pode ser qualquer outra coisa, tá? Se você já tem a sua casa toda decorada, já aconteceu comigo, né? O cliente ligar. Luciana, a minha casa está toda decorada, a decoradora fez tudo, eu não quero modificar a decoração da minha casa. Posso aplicar o Feng Shui mesmo assim? Claro que pode. O Feng Shui, pequenos detalhes já podem ser as curas, tá? Então, o Feng Shui em si, ele só vai funcionar se você tiver a casa limpa, organizada e bonita. Isso não significa que você tem que ter os móveis mais caros e mais chiques do momento, mas a sua casa tem que estar limpa, porque eu nunca vi cura de Feng Shui funcionando no meio da sujeira.
Se você conseguiu nessa façanha, me chame que eu quero estudar o fenômeno. Porque sempre o Feng Shui vai funcionar num ambiente que estiver limpo fisicamente, tá? Então, a sua casa tem que... O primeiro passo para aplicar o Feng Shui é a casa limpa, organizada e agradável. Pode ser móveis simples, você pode ter uma casa super simples, mas tem que estar agradável aos olhos, não pode ser uma coisa estranha. Por exemplo, você chega no banheiro e tem uma geladeira. Nossa, que esquisito isso. Não pode, tá? Então a sala tem que estar organizada, a cozinha tem que estar organizada, o seu dormitório tem que estar organizado. Tudo estando harmônico, aí sim a gente vai colocar as curas do Feng Shui e ele vai funcionar. Se não estiver dessa forma, ele não vai funcionar. Caso você queira aplicar o Feng Shui na sua casa e você diz assim, agora eu não tenho condição financeira de contratar uma consultoria de Feng Shui. Comece por essa dica. Organize e limpe a sua casa. A vibração já vai girar de uma maneira diferente, tá? Então faça esse teste, organizando, limpando, deixando a casa agradável aos olhos. Aí sim, depois você pode pensar em economizar um dinheiro e pedir uma consultoria de Feng Shui. Ela pode ser feita, como eu disse, presencialmente, né? Claro, como eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu vou atender presencialmente as pessoas daqui. Mas ela pode ser também feita à distância para qualquer localidade. Como que uma consultoria à distância acontece? Você vai me mandar a planta da sua casa, tá? A planta baixa da sua casa. Se você não tem a planta baixa da sua casa, você vai falar comigo que eu vou te explicar como fazer um croquis que vai servir da mesma forma, tá? Mas geralmente a planta baixa das casas está registrada na prefeitura, tá? No planejamento urbano, lá eles têm a planta de todas as casas. Mas vamos supor que você não quer ir na prefeitura, não quer buscar a planta, você pode falar comigo que eu vou te ensinar a fazer um croquis da sua casa e você vai me mandar esse croquis e vai marcar os pontos cardeais nele. Eu também te ensino a fazer isso, tá? Depois você vai fazer filmagem ou fotografia peça por peça da casa, para eu poder fazer a análise da intenção ambiental, que é o que eu faço presencialmente aqui andando, né, com o morador pela casa. Se for à distância, você vai me mandar por fotografias ou por vídeo. Funciona muito bem também, tá? Eu fazia muito para Feng Shui para Brasília, há um tempo atrás, eu tive muitos clientes de lá, e era só assim, e todos me trouxeram resultados positivos. Então, funciona. Além disso, você vai me dar a data de nascimento e o nome de todos os moradores, para que eu possa fazer os cálculos energéticos, né, das pessoas, e também os desejos de cada um para eu poder calcular as curas transcendentais para ativar os desejos desses moradores de uma maneira mais rápida. E aí a gente vai fazer uma videochamada, onde eu vou te explicar todo o relatório do Feng Shui e te entregar ele digitalmente. E aí, com esse relatório em mãos, você vai fazendo todas as curas dispostas aqui, tem que aplicar. Feng Shui na gaveta, não funciona, tem que aplicar, mas não é nada difícil, gente. É colocar um objeto, trocar, não é nem coisas que você precisa comprar. Às vezes as coisas da sua casa mesmo, você só troca de lugar e já serve como cura de Feng Shui, tá? Então, assim, o Feng Shui não é uma coisa que você tenha que reformar a casa ou que você vai gastar muito aplicando ele. Não, não vai, tá? E a consultoria, o preço da consultoria, ela vale muito a pena porque você tem esse cálculo energético enquanto você morar na sua residência. Então, vale a pena fazer o Feng Shui, ter a sua casa ou a sua empresa harmonizada e assim trazer mais prosperidade para o seu dia a dia. Eu sempre falo para os meus clientes que o Feng Shui é como se fosse uma terapia ao contrário. Por quê? Porque a terapia a gente modifica interiormente para depois modificar o fora. E o Feng Shui não, a gente modifica o fora e assim se harmoniza interiormente. Faça o Feng Shui da sua casa, sinta as vibrações positivas e viva o melhor que a vida pode te dar.
Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que você possa ter, mas eu espero que essa explicação, essa rápida explicação sobre o que acontece numa consultoria de Feng Shui tenha te esclarecido um pouco mais e te animado a pedir a sua consultoria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.